Bom dia, irmãos. Conectados com Deus, eu já peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Gênesis 39. Gênesis capítulo 39. E aí os irmãos chegaram hoje aqui no templo e viram bloquinhos de montar e ficaram se perguntando: por quê? Tá bonitinho, que lindinho, mas por quê? Porque esses bloquinhos aí de montar, eles se conectam de maneira perfeita e formam grandes coisas, coisas especiais, bonitas. E o Senhor quer se conectar conosco também e fazer grandes coisas através da nossa vida, da nossa igreja. Por isso nós trouxemos aí, pedimos para a tia Shirley e sua equipe prepararem esse cenário aí, para a gente já ir entrando no clima da conexão com Deus. Vamos orar antes de começar? Querido Deus, eu te agradeço por mais um dia em que estamos aqui na igreja. Te agradeço, Senhor, por essas crianças que são tão importantes, Senhor, para nós. Crianças que têm um valor muito grande para nós e nós temos certeza que também têm valor muito importante para Ti. Te agradecemos, Senhor, porque elas têm acesso aqui na nossa igreja à Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que pode transformar a vida delas. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e te pedimos que o Senhor fale hoje através de nós, de mim e do tio Ageu, para que essas crianças possam estar mais perto de Ti, possam Te conhecer mais, possam conhecer o Teu plano salvador. Isso nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Muito bem, lá no Crescer, nós começamos esse ano estudando o Antigo Testamento. Agora em junho, já estamos no Novo Testamento. E a história que eu vou contar hoje para vocês é uma história que eu acho que todo mundo aqui já sabe. É a história de um rapaz chamado José, filho de Jacó, sabe aquele? José, ele era gente como a gente, pecador igual a mim, pecador igual a você. E a gente vai hoje se concentrar no capítulo 39, nessa parte. E se os irmãos já abriram, eu peço que leiam comigo o versículo 1, que diz assim: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Vamos ler o 2? Olha o que está marcado aí no comecinho. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Mas antes da gente se concentrar aqui no 39, vamos relembrar o que aconteceu antes, lá no 37. José era filho de Jacó, mas ele não era o único filho. Ele tinha mais 11 irmãos. Ele era o 11º. E a Bíblia fala que ele era o preferido de Jacó. Jacó o amava de uma forma assim tão especial que ele resolveu dar um presente para José. Ele deu uma túnica colorida maravilhosa. E como é que vocês acham que ficaram os irmãos de José? Isso mesmo, não gostaram nada. Ficaram com muita raiva. Ficaram com inveja. A Bíblia fala que eles chegaram a odiar José e não queriam nem conversa com ele. Certo dia, ele teve um sonho. Ele podia ter ficado calado, falar só para o papai, mas não. Resolveu falar para quem? Para os irmãos. Foi lá e contou o sonho, que eu não vou contar agora, mas eu vou deixar aqui uma tarefinha de casa para pais e filhos. Eu gosto de dar tarefinha de casa lá no Verde. Vou dar uma tarefinha aqui hoje. Pastor, com licença, eu vou dar uma tarefinha. Tarefinha de casa. Leiam juntos, pais e filhos. 37, Gênesis 37 até 50. Vão lendo capítulo após capítulo, juntos. As crianças têm tantas dúvidas, as crianças têm tanta curiosidade, elas gostam tanto, elas se empolgam tanto com isso. Vai ser um momento muito gostoso, muito agradável. Então, vou deixar essa dica, certo?
Leiam juntos Gênesis 37 até os 50. Vão vendo a história toda aí, é muito gostosa, muito bom de ler. E aí ele teve um sonho, e aí os feixes de trigo, o feixe dele estava lá no centro, os outros dos irmãos se curvavam a ele, e ele contou para os irmãos, e os irmãos ficaram com muita raiva. Mas como assim? Ele está querendo que a gente se curve a ele? Que absurdo! Não parou por aí, teve outro sonho. Sonhou que a lua, o sol e 11 estrelas se curvavam a ele ali. Não ficou calado, resolveu falar para todo mundo, falou para o pai também, que o repreendeu e falou: como assim? Que isso? Como você fala um negócio desse? Está dizendo que eu, seu pai, sua mãe, nós vamos nos curvar a você? Mas a Bíblia diz que ele ficou pensando. Jacó começou a pensar naquilo que seu filho havia dito. E aí, o negócio não estava bom para José. Os irmãos estavam muito enfurecidos com ele. Certo dia, o pai dele falou assim: José, seus irmãos estão pastando longe, estão lá com os nossos animais no pasto, longe. Eu quero que você vá até lá. E ele disse: claro, vou até lá. Fui até os seus irmãos. Demorou para chegar, mas achou os irmãos. E quando ele estava chegando, os irmãos vendo de longe, lembra que eles não gostavam dele, e falaram: lá vem o sonhador. Fizeram um plano: matar José. Mudaram de plano: não vamos matar, vamos só jogá-lo ali no poço, na cisterna que está vazia, e vamos deixar ele lá, e sei lá o que aconteça com ele. E assim fizeram. José chegou todo tranquilo, pegaram José e jogaram ele no poço, e ele caiu lá. Ficaram lá um tempo, José lá dentro do poço. De repente apareceu aí uma caravana de vendedores ismaelitas ou midianitas, passaram por lá, e um dos irmãos teve uma ideia: não vamos deixar ele na cisterna não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar ele e vender para esses caras aí. A gente vende e ele se vira para lá e a gente se livra dele. Vamos fazer isso? Vamos. Venderam José para aquela caravana de ismaelitas. Voltaram para o seu pai e falaram: pai, com a túnica dele lá cheia de sangue, mataram um animal, melaram a túnica no sangue, chegaram: pai, você não sabe o que aconteceu, essa túnica aqui é de José. E o pai não acreditou. A Bíblia fala que ele chorou bastante. Ninguém conseguia consolar Jacó, porque ele era o seu filho querido. Nesse meio tempo, aí a gente chega no capítulo 39. Onde foi parar José? No Egito. E a Bíblia fala que ele foi parar na casa do comandante da guarda do faraó do Egito, que se chamava Potifar. José foi lá. E aí, o que chama a nossa atenção, novamente, é o versículo que nós já lemos em Gênesis 39. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. José não estava só. O Senhor estava com José. O Senhor estava conectado com José, e por isso tudo que ele tocava prosperava. E por isso Potifar o colocou como o mordomo da sua casa. Tudo estava debaixo das ordens de José. Potifar nem se preocupava, só sentava para comer, ficava lá tranquilo, e José era o responsável por tudo da sua casa. A Bíblia fala também em Gênesis 39, versículo 6, que José tinha um belo porte e boa aparência. O menino era bonitão, tipo o tio Ageu. Ele era bonito. E chamou a atenção de quem? Da esposa de Potifar. Ela viu aquele rapaz bonito e se encantou por ele e começou a ir atrás dele. Opa, bonitão, vem cá, vamos conversar. E ele
não queria conversa com ela. E ela ia atrás e ele não queria conversa com ela. Chegou um momento que ele falou assim, está lá no versículo 8 de Gênesis 39. Escute, o meu Senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Olha o que ele fala agora. Veja como José também estava conectado com o Senhor. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José conhecia Deus. Ele sabia que isso não era certo. Como que ele ia fazer uma coisa dele com o chefe dele? E como ele pecaria contra o seu Deus? Ele nunca faria isso. Mas ela não desistiu. Ela continuou indo atrás dele. Onde ele estava, ela ia lá. Opa, bonitão, vem cá, vamos conversar. E ele fugia. Certo dia, José entrou na casa de Potifar. Tinha ninguém, só tinha quem? A esposa de Potifar. Ela aproveitou essa oportunidade. Foi lá para agarrar José. E José fugiu, deixando a sua capa nas mãos daquela mulher. Ela teve um pensamento rápido e aproveitou para mentir, fingir que tinha sido o contrário. Vocês não sabem o que aconteceu, ela falou para os servos dela. Eu estava aqui tranquila na minha, quando de repente esse hebreu que o meu marido trouxe para cuidar da nossa casa, veio me agarrar. Aí ela esperou o marido chegar com a capa de José na mão. Quando ele chegou, marido, olha só o que aconteceu, esse hebreu que você trouxe para nos envergonhar, para nos humilhar, ele tentou me agarrar, mas eu gritei e ele fugiu. Mentiu para o marido dela também. A Bíblia fala que Potifar ficou irado e mandou prender José. Mais uma situação difícil na vida de José. A gente começa a imaginar que ele estava sozinho, só coisa ruim acontece, é vendido pelos irmãos, depois vai ser escravo na casa de uma pessoa e agora vai ser preso. A gente começa a pensar que ele está só. Mas olha o que a Bíblia fala em Gênesis 39, 21. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Ele encontrou favor aos olhos de Potifar, porque o Senhor estava com ele, e agora encontrou favor aos olhos do carcereiro, porque o Senhor continuava com ele. E o carcereiro falou assim: ó, José, está tudo aí sob suas ordens. É só me falar qualquer coisa, mas fica à vontade aí, faz aí o que você achar melhor. Eu estou confiando esse cárcere em suas mãos. E assim foi. Passou um tempo, José preso, e um belo dia apareceu lá no mesmo cárcere, na mesma prisão, o padeiro do rei, aquele que fazia pães deliciosos e comidas maravilhosas, e o copeiro do rei, aquele que servia o rei. Esses dois homens tiveram dois sonhos, que eu não vou contar para vocês, porque vocês vão ler em casa com as suas famílias. Tiveram dois sonhos e acordaram pensativos com aqueles sonhos. E José foi lá e perguntou: o que está acontecendo? Porque vocês estão assim, a gente teve um sonho, a gente não está entendendo o que é isso. E ele falou: não é o Senhor Deus que interpreta os sonhos? Me fala os sonhos. Eles falaram os sonhos de cada um. Primeiro veio o copeiro e contou como foi o seu sonho. E José, com a ajuda do Senhor, interpretou: dentro de 3 dias, você vai voltar para o seu posto lá no palácio. Ah, que legal. Aí José falou: agora, quando você estiver lá, lembra de mim. Fala lá para o faraó sobre mim, que eu não tenho culpa de estar aqui. Eu não fiz nada de errado. Beleza. O padeiro se animou, foi lá, opa, e o meu? O seu, olha só, dentro de 3 dias você vai morrer.
E assim aconteceu. Dentro de 3 dias teve uma festa lá no palácio. O copeiro foi restituído ao seu cargo, mas o padeiro morreu. E chegando lá, no palácio, o copeiro estava lá depois de 2 anos, passaram-se 2 anos, o copeiro não lembrou de José, esqueceu. Mas depois de 2 anos, quem sonhou foi o rei. Teve um sonho, dormiu, acordou, que sonho esquisito, dormiu de novo, teve outro sonho. E aí ficou com aquilo, chamou todos aqueles homens que podiam interpretar sonho, ninguém conseguia interpretar o sonho, ele ficou agoniado. E aí o copeiro lembrou daquele rapaz lá da prisão e foi lá: ó, meu senhor, eu conheci, quando eu estava presa aquela vez que o senhor mandou me prender, eu conheci um rapazinho e ele interpretou o meu sonho. Ah, então manda chamar esse rapaz. Mandaram chamar o rapaz, José. Tomou banho, se barbeou, foi lá falar com o rei e disse: pode me contar os sonhos, que eu não vou contar agora, que vocês vão ler em casa, né? Aí ele foi, falou os 2 sonhos para ele, e José disse: ah, isso nada mais é do que o Senhor Deus está te avisando que haverão 7 anos de fartura, vai ter muita comida no Egito, vai ser maravilhoso, mas depois virão 7 anos de escassez, fome. Então, o Senhor está querendo te avisar que você precisa se preparar para esses 7 anos de escassez. Você precisa ir juntar comida, quando tiver a fartura, vai juntando, organiza, chama alguém sábio para fazer isso aí. E a Bíblia fala que o faraó disse a José: mas eu estou vendo que o Espírito de Deus está em você, quem melhor para ser essa pessoa que vai levar tudo isso aí do que você? Eu escolho você. Chamou José para ser o governador do Egito. Mudou o nome dele para Zafenate-Paneia. E ele começou a governar e a cuidar daquela fartura de comida. Foi guardando tudo para que quando chegasse os 7 anos de escassez, tudo estivesse resolvido. Nesse meio tempo não faltou só comida lá no Egito. Ali ao redor também estava muita escassez de comida. E lá em Canaã morava Jacó, seus 10 filhos, porque um estava aqui, né, que era José. Seus 11 filhos, na verdade, estava lá e estava com muita escassez de comida. E Jacó ouviu falar que no Egito tinha comida. Então disse a seus filhos: vão lá, vão buscar comida. Os filhos foram lá. E na hora que viram José, não o reconheceram, mas ele reconheceu os seus irmãos. E olha o que aconteceu naquele momento. Eles se curvaram da mesma forma que ele tinha sonhado lá no passado. Se curvaram e disseram: ah, nós viemos lá da terra de Canaã, está tendo muita fome. Meu Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude e nos dê algo para comer. Naquele momento, ele reconheceu os irmãos, mas ele não mostrou que os reconheceu e resolveu fazer uma pegadinha com eles, que durou um tempo, essa pegadinha. Ele foi lá e muito bravo disse: ah, vocês querem espionar a terra, e inventou lá um monte de situações difíceis para os seus irmãos. Passaram muito tempo, os irmãos foram para Canaã, voltaram de Canaã, e chegou um momento que ele não aguentou mais. Chamou os seus irmãos, pediu para que todo mundo saísse daquela sala. E a Bíblia fala que ele chorou em alta voz. E ele disse para os seus irmãos: eu sou José, o irmão de vocês. Os irmãos não acreditaram, não tinham nem palavras. Como assim você é José? E ele perguntou: ainda vive o nosso pai? Ele estava preocupado com a sua família. E naquele momento ele disse para os seus irmãos: Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento.
O José entendeu o plano de Deus, porque ele estava conectado com Deus. Ele entendeu que tudo aquilo que ele passou, todos aqueles momentos difíceis que ele passou, ele não estava sozinho e tinha um plano muito maior já sendo preparado por Deus. Deus queria salvar os seus irmãos, o seu pai, através da vida de José. E aí, tio Ageu, eu te pergunto, o que isso aí tem a ver com o Novo Testamento? Eu estava dizendo que a gente estudou o Velho, agora a gente está estudando o Novo, mas eu contei uma história do Velho Testamento, do Antigo Testamento. O que isso aí? Tem ligação entre essas duas coisas? Vamos ver, né, tia Lívia? Vamos ver se tem ligação ou não. E essa história que a tia Lívia contou do José é uma das minhas histórias preferidas na Bíblia. E eu fico pensando como deve ter sido para José, pensando ali no capítulo 39, como deve ter sido difícil para José chegar em uma terra estranha, desconhecida, ele nunca foi lá, distante dos seus, sozinho, sem ninguém que ele conhecesse ali naquele lugar. Como é difícil estar distante das pessoas que nós amamos e que nos amam também. E essa experiência de José, ela é experimentada por cada um de nós em proporções muito menores, é claro. Lá no Ministério Crescer, a gente tem o nosso acampamento. E os pais, então, mandam seus filhos para passar ali 4 dias distante de casa, longe da comidinha da mamãe, longe da roupinha separada, né? Longe de alguém que ajude a pentear o cabelo e mande escovar os dentes, prepare para a escola. Essa criança está ali sozinha, longe dos seus pais. Não tão sozinha quanto José, mas sozinha. E os pais ficam de cá, do outro lado, preocupados. E aí, será que comeu? Será que tomou banho? Eu mandei 8 cuecas, voltaram 7 limpas. Tem alguma coisa errada. Será que ele tomou banho nesses dias? A gente também fica preocupado. Como será? Será que ele foi dormir? Será que ele dormiu bem? Será que teve pesadelo? Eu lembro quando os nossos eram pequenos, os 2, tanto a Lara quanto o Pedro. Quando eram pequenos, antes de dormir, chegavam lá no quarto, para mim ou para a Lívia, e falava: pai, mãe, ora para eu não ter sonho ruim, não é? E mesmo à distância a gente pode orar, é verdade, mas aquela palavra de conforto, vou orar, tranquilizava o coração deles. E agora? Eles estão longe, será que eles estão bem? Isso não é só para crianças, os adolescentes e jovens também, né? Compartilhando aqui com outros familiares, com outros amigos aqui, a gente sabe de pessoas, de jovens, de adolescentes, que vão passar uma temporada às vezes fora, no intercâmbio, ou às vezes para estudar. Temos um jovem aqui na nossa igreja, não vi ele aqui hoje, mas chegou aqui adolescente para estudar, veio morar longe do seu pai, da sua mãe, o Henrique, não vi ele por aí, mas um jovem muito querido, uma pessoa que gostamos muito, que convive com a nossa família, amamos demais ele, serve a vocês aqui, muitas vezes está envolvido com a transmissão do culto, é alguém que está trabalhando aqui, mas que veio passar uma temporada, acho que no 2º ano do ensino médio, já está na faculdade, mas veio aí há 3 anos para morar longe dos seus pais. E com certeza essa mãe estava lá, de joelho dobrado e pedindo: Senhor, cuida do meu filho. Mas ele não tinha talvez aquele estrogonofe com aquele tempero da mãe. Até tem o estrogonofe, mas não é a mesma coisa, né? Quando não é o da nossa mãe. Adultos também experimentam isso. Convivemos com alguns militares aqui, que por motivo de trabalho, às vezes precisam passar uma temporada longe dos seus. E embora esteja ali junto de pessoas conhecidas, quando chega à noite em casa, na hora do jantar, cadê aquela esposa, né? No caso das mulheres, cadê aquele esposo? Cadê aquela pessoa com quem eu posso compartilhar o meu dia, falar das minhas lutas, das dificuldades que tive, orar junto pelas dificuldades que ainda virão, não é? Como faz falta estar longe dos nossos.
Mas eu queria que a gente lembrasse do José. Para o José era um pouco pior. Não existia para o José a esperança de voltar para os seus. Não existia. Seus irmãos mentiram para o seu pai. Falaram que ele tinha morrido. Então, se ele morreu, o pai não vai buscá-lo, não vai atrás dele. Os seus irmãos também não iriam atrás dele. Afinal de contas, o venderam porque o queriam longe mesmo, né? Queriam que eles fossem para longe. Além do mais, se eles falassem o que aconteceu, pagariam um preço, seriam desmascarados. Todos saberiam o que eles fizeram. Então, para José, a situação era muito difícil. Mas é nesse momento que a Bíblia declara, ela nos diz que José não estava só. José estava na melhor companhia possível. Nós lemos no texto aqui que o Senhor estava com José. Estava com José quando ele chegou no Egito, mas mesmo depois que ele chega e ele decide ser fiel a Deus e fazer as coisas certas, ele sofre uma injustiça, vai preso, e o que a Bíblia diz? E o Senhor estava com José. Gente, que bênção é quando o Senhor está conosco. Mesmo a prisão termina sendo um lugar de bênção, porque o Senhor estava com José. E eu fico pensando, como que essa história chegou para a gente? Aí você pode dizer, tia Geu, a tia Lívia acabou de contar. Mas como que chegou para a tia Lívia? Ela está escrita aqui na nossa Bíblia. Mas quem escreveu? Se José estava lá sozinho, não tinha nenhuma testemunha ocular, não tinha ninguém para ouvir aquela história, ou ver o que estava acontecendo e depois contar. Não, foi o próprio José que contou aquela história. Foi ele mesmo. E eu imagino a família reunida ali no Egito, já depois que o seu pai vem, seus irmãos vêm, e em algum momento José falando ali para a sua família: pai, eu não estava sozinho. Pai, eu sei que o Senhor se preocupou, mas Deus estava comigo. Deus é fiel. Pai, Ele tinha feito uma promessa de que a sua descendência seria grande, e Ele cumpriu essa promessa. Ele me trouxe aqui para isso. Eu imagino Ele falando para os seus irmãos também: irmãos, vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. E que testemunho maravilhoso esse, que chega para a gente aqui. E essa história de José, o que Deus faz com José, porque Deus estava com José, demonstra um amor de Deus também pelo povo egípcio, né? O povo do Egito. Deus amava também aquele povo, meus irmãos. Por isso Ele mandou José para o Egito. Porque ele sabia da fome que viria, e que se nada fosse feito, aquele povo do Egito sofreria, famílias seriam dizimadas, crianças morreriam de fome. Mas Deus ama aquele povo do Egito, e Ele cuida de José naqueles dias, por isso Ele estava também com José. Mas agora eu queria falar para mim e para você. Deus estava com José naqueles dias do Egito, porque Ele ama a mim e ama a você também. Havia uma promessa feita ao bisavô de José: por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus estava com José, Deus cuidou de José, para que a descendência de Jacó pudesse ser guardada, e o descendente de José então pudesse vir. E quem é esse descendente? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Foi por mim, foi por você que Deus cuidou de José. E quando Jesus vem, então Ele abre a oportunidade para cada um de nós, para aproveitarmos, para termos disponíveis para nós a mesma bênção que José teve. Se Deus estava com José, Deus está com a gente, por causa do Deus conosco, o Emanuel, Jesus Cristo. Ele é
o Deus conosco. E porque Ele veio, a gente pode desfrutar da bênção de José. Bênção de passar por dificuldades, mas não estamos sós, assim como José passou. Talvez dificuldades que José não passou, situações de doença, mas Deus está conosco. Situações financeiras, mas Deus está conosco. Crianças também passam por problemas, também passam por dificuldades. E a gente às vezes canta que com Cristo no barco tudo vai muito bem. A gente canta isso lá no Crescer, lembrando da história da tempestade, quando Jesus está com seus amigos no barco. Uma tempestade vem e os amigos fazem o quê? Correm para Jesus. Jesus, nos ajuda. E Ele silencia, acalma aquela tempestade. Por quê? Porque Jesus estava no barco. Jesus estava com eles. E se Jesus está com a gente tem essa mesma bênção disponível, de poder clamar: Senhor, me ajuda. Senhor, está difícil. E a gente vai ter uma resposta. A gente olha para a história de José e a gente já sabe o final. Ele já olhou para trás e disse: vocês tentaram mal e Deus transformou o mal em bem. A gente não sabe ainda a nossa história, mas a gente pode confiar. O Deus de José não muda. O Deus de José é o nosso Deus. Assim como Ele foi com José, Ele é conosco. Ele não nos deixou só. Jesus falou isso para a gente, Ele nos deu essa promessa. Ele falou assim, eis que estou convosco quando? Todos os dias. Até quando? Até o final, até a consumação dos séculos. Ele também falou outra vez, Ele falou: não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Isso porque a gente sabe a história. Ele morreu, Ele ressuscitou, mas teve uma hora que os discípulos estavam com Ele e Ele foi para o céu. E agora? A gente ficou só? Não, não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Ele falou lá também, lá no Evangelho de João, e Ele disse: o Pai vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Ele é o Espírito da verdade. Gente, o que Jesus faz por a gente é iniciar um novo tempo, onde Deus pode estar conosco. Ele fez o que é preciso, e isso é para todos, não é para o ministro Henrique, para o pastor Davi, para o Jair, é para todos. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho. Jesus Cristo veio por você, Ele veio por mim, por causa do que Deus fez com José. Essa é uma bênção para mim e para você. Que o Senhor nos fortaleça e nos faça lembrar da história de José, e que a história de José também pode ser a minha história, por causa do que Jesus fez por mim. E se essa é uma história de criança, é uma história também de adulto. E se você tem escutado essa história há muito e muito tempo, e ela ainda não fez sentido para você, eu oro para que vocês entendam que Deus cuidou de José, Deus estava com José, para que você possa estar conectado com ele também. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela palavra, pela Bíblia. Obrigado porque aqui o Senhor registrou histórias que chegam até a gente hoje, que nos falam do Senhor, nos ensinam quem o Senhor é, mas mostram, apontam para o Teu plano maravilhoso, Teu plano de amor por cada um de nós. Senhor, abre os nossos olhos, para que a gente possa, em meio às dificuldades, ver a Tua presença conosco. Senhor, abre os nossos olhos, para que possamos contemplar o que o Senhor fez por nós, através de Cristo Jesus, e que a gente possa então estar conectados com o Senhor, para sempre, eternamente, até que o Senhor venha e depois do Senhor vir.
É o que nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.